Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre maternidade real. Eu já falei no vídeo aqui sobre a minha experiência com a maternidade real, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, mas eu quero falar nesse vídeo sobre uma coisa que ninguém fala sobre a maternidade real. Eu sei que você que é mãe aí, com certeza, já deve ter se sentido cansada, exausta, sobrecarregada. Você já deve ter pensado que, meu Deus do céu, como é difícil ser mãe, por que ninguém me falou isso antes, por que ninguém me contou isso? E aí você entra no Instagram e se depara com aquelas mães falando como a maternidade é maravilhosa e como elas conseguem fazer pão às 5 da manhã enquanto os filhos estão no balé e depois elas buscam os filhos no balé, enfim, tomam café todo mundo junto. E é uma coisa incrível, né? Eu sei, você provavelmente já deve ter sentido isso. Mas o meu ponto principal aqui é sobre a maternidade real, ela não necessariamente deve ser um antagonismo a essa romantização da maternidade. Por que eu falo isso, gente? Porque existe, eu acho assim, não tem problema você romantizar a sua maternidade, sabe? É claro que se você tá no Instagram, você, né, tendo uma conta pública, querendo ser influencer ou coisa do tipo, você precisa sim ter uma noção do conteúdo que você está compartilhando, né, com as pessoas. Mas a gente não deve, na minha opinião, né, postar nossos filhos fazendo birra. A gente não deve ficar postando e falando o tempo inteiro sobre as dificuldades da maternidade. E eu vejo que esse movimento da maternidade real de querer contrapor a romantização da maternidade acaba denegrindo e piorando ainda por cima, né, a própria imagem dos filhos daquela pessoa. Porque se eu sou mãe e eu chego aqui e só fico reclamando dos meus filhos pra vocês o tempo inteiro, dizendo o quanto que eu acho ruim ser mãe, o quanto que é cansativo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, vocês vão olhar pra mim com um olhar do tipo, ai, coitadinha, né? Nossa, como é difícil ser mãe. E vão olhar pros meus filhos como do tipo assim, nossa, eles fazem um inferno na vida da mãe deles, sabe? Não foi muito bom a mãe deles ter tido eles. Eles trouxeram só coisas ruins pra vida da mãe deles. E vocês provavelmente já devem pensar isso de alguma mãe que vocês conhecem, seja da internet ou da vida real, que reclama demais. Então, imagina o que o filho dessa pessoa, quando ele crescer e ter acesso a esses conteúdos, ou nem precisa crescer, às vezes na própria casa, a mãe já tá muito acostumada a reclamar o tempo inteiro da sua maternidade, reclamar o tempo inteiro do filho, imagina como essa criança vai crescer. Ou então, quando essa criança crescer, quando ela ter acesso a tudo isso, como ela vai se sentir? Esses dias eu me deparei com um vídeo de uma mãe falando assim que, ai, coisas que eu odeio na maternidade, eu odeio trocar fralda de cocô, eu odeio acordar de madrugada, eu odeio que as crianças fiquem mexendo nas minhas maquiagens, eu odeio não ter tempo, eu odeio, sabe? E tudo bem, né? Eu entendo que sim, existem essas dificuldades, sabe? Mas olha, ela gravou um vídeo falando coisas que ela odeia da maternidade dela, e ela tem algumas filhas ali, pelo que eu entendi, que são adolescentes, que acompanham ela no Instagram e assistem os vídeos que a mãe dela postam. Eu não sei, gente, mas eu acho problemático isso, sabe? E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Quão problemático é? Imagina você, tipo, imagina você vendo a sua mãe falar, ai filha, eu odiava trocar sua fralda de cocô, eu odiava acordar de madrugada, porque, meu Deus, você me deu muito trabalho, eu odiava. Olha, existe essa maneira de falar, mas a sua mãe falar pra você, ah não, filha, era cansativo mesmo, nossa, você acordava várias vezes de madrugada, a mamãe ficou bem cansada, mas passou, né? Ou então, não, filho, nossa, realmente é bem cansativo mesmo, tinha que trocar a fralda com cocô, às vezes o cheiro não era muito bom, mas enfim, né, são coisas que a mamãe faz. Entende? Existem duas maneiras de contar dessa dificuldade para uma pessoa. E eu acho que a segunda maneira, que é um pouco mais assim atenuada, não necessariamente significa que eu estou romantizando, entende? Eu acho que romantizar seria dizer não, não existe nenhuma dificuldade, é tudo maravilhoso. Isso seria romantizar, né? Como por exemplo os filmes da Disney, das princesas, quando tem lá e eles se casaram e foram felizes para sempre, né? Isso é uma romantização do casamento, como se o casamento fosse esse eterno, assim, sem nenhuma dificuldade, essa linha contínua, né? E o casamento não é uma linha contínua, é uma linha que vai e vem, que vai e vem. Ou seja, tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos bons, tem momentos ruins. É assim, é a vida, só que os momentos bons são maiores que os momentos ruins, né? Até porque isso é um relacionamento saudável. Mas então, a maternidade, ela também tem isso. Ela tem momentos bons e tem momentos ruins. Tem momentos bons e momentos ruins, como tudo na vida. Nada na vida é linear, não aqui nessa terra. A gente não tem como ter uma felicidade eterna e durável para sempre nessa terra, porque as dificuldades acontecem, a vida acontece, e aqui nessa terra tudo é mutável, nada é para sempre, nada é fixo.
Então, gente, eu quero trazer para vocês esse vídeo principalmente é que vocês reflitam sobre como vocês estão falando da sua maternidade para as pessoas ao seu redor, né, seja nas redes sociais ou pessoalmente, e como vocês estão falando da sua maternidade para os seus filhos. Como os seus filhos têm ouvido você falar sobre ser mãe, sabe? Você está o tempo todo reclamando, você está o tempo todo dizendo o quanto você está cansado, o quanto que está sendo difícil, o quanto que aquela criança fica te perturbando, sei lá, fica te atrapalhando, tá o tempo inteiro, tipo, ai, você, de novo, ai, meu Deus do céu, não acredito, você fez isso de novo, ai, sabe? Ou então falando para as pessoas, ai, é muito difícil, meu filho é muito chato, meu filho não sei o quê, meu filho isso, meu filho aquilo. Ou então falando na própria internet, né, coisas tipo, ai, eu odeio isso, odeio fazer isso, odeio fazer aquilo. Porque, gente, por mais que sejam coisas ruins de fazer, né, ninguém gosta de acordar de madrugada. Quem gosta de acordar de madrugada 10, 11, 12, 13 vezes às vezes? Ninguém gosta. Claro que a gente gostaria de estar dormindo uma noite inteira. Eu não tô negligenciando isso ou dizendo que é uma coisa maravilhosa acordar de madrugada. Eu não estou falando isso. Mas o que eu quero dizer principalmente é isso, sabe? A gente se apega tanto a o que a gente tá sentindo como mães, às vezes, o quanto tá sendo difícil pra gente, o quanto que a gente tá se sacrificando e a gente não pra pensar que os nossos filhos estão observando isso, sabe? Que a gente tem que tomar um certo cuidado do que a gente vai falar, principalmente na frente deles. Se você quiser desabafar, a internet não é lugar de fazer isso. Se você quiser desabafar, falar suas dificuldades, seus problemas com seus filhos, tudo bem, fala com seu amigo, fala com um psicólogo, fala com um padre, sim, se você quiser falar. Mas sabe, toma muito cuidado com quem você vai falar, se o teu filho tá por perto, se ele tá ouvindo. Porque por mais que essas dificuldades existam, a gente ainda assim tá criando um ser humano. E trocar fralda, acordar de madrugada, não ter tanto tempo assim pra você mesma, faz parte disso, faz parte de ter um filho. Não tem como você separar as dificuldades da maternidade. As dificuldades vão existir e isso faz parte do conjunto do que é ser mãe. Ser mãe é sacrifício, não tem como não ser. Já começa lá, quando você descobre a gravidez, você já começa a sacrificar o seu corpo, a sua saúde, o seu tempo pelo seu bebezinho. Então, ser mãe é sim sacrifício. E é um sacrifício que a gente, ou a gente afunda com ele, ou a gente tenta ali navegar, entendeu? Então, que vocês possam escolher navegar nesse sacrifício, que vocês possam escolher viver os seus dias com mais leveza, sabe? Porque assim, não é questão de você precisar romantizar sua maternidade, de você precisar tampar os olhos para dificuldades e fingir que você não tem nenhuma dificuldade, não é isso. Mas é questão de você tomar cuidado com o que você fala sobre a sua maternidade na internet ou então pro seu círculo de próximo, pros seus familiares, porque o seu filho pode estar ouvindo, porque isso pode chegar no ouvido do seu filho. E como ele vai se sentir, sabendo que talvez ele pode se sentir um peso na vida da mãe dele. Ele pode sentir, nossa, por mais que a minha mãe fale que odeia a maternidade e me ama, né? Ah, eu odeio a maternidade e amo meu filho. Ele pode não se sentir amado. Eu fico pensando, quando eu converso com a minha mãe, assim, sobre quando eu era bebê e tal, ela fala das dificuldades que ela teve. Ela fala, não, filha, você fazia isso, fazia isso, fazia aquilo e tal. Mas ela nunca fala de um jeito como se ela odiasse aquilo, como se ela tivesse odiado ser mãe. Por mais dificuldades que ela e meu pai passaram pra criar eu e meu irmão, ela nunca fala pra gente dessa maneira odiosa, sabe? Da coisa, eu odiava, nossa, era horrível, não sei o quê. Ela nunca falou desse jeito e isso fez com que eu nunca me sentisse não amada pela minha mãe, ao contrário, eu sempre me senti muito amada por ela. Então eu fico me perguntando como os filhos dessas pessoas, os nossos filhos, vão crescer se a gente ficar o tempo inteiro falando esse discurso da maternidade real na frente deles, ou na internet, que um dia eles podem ter acesso, ou alguma mãe pode ver e mostrar pro coleguinha da escola, aí o coleguinha da escola mostra pro seu filho, enfim, ele pode ter acesso e provavelmente ele vai ter acesso ao que você tá falando sobre ele nas redes sociais, porque por mais que não seja especificamente sobre ele, seja sobre a maternidade, quem que te fez mãe foi seu filho, então óbvio que ele vai estar ali no meio do balaio todo, entendeu? Então não é você dizer que não existem, dizer que não existem dificuldades, mas é você repensar um pouco se a maneira como você tá falando vai afetar o seu filho ou não, porque você tem um filho e você precisa zelar pela saúde mental dele. E isso não é mimimi, gente, isso não é frescura ou eu tô sendo aqui chata e coisa do tipo, não é isso. É que essas coisas realmente impactam as crianças. E você crescer num lar onde você se sente um peso, onde você sente que a tua presença não foi bem-vinda, onde você sente que talvez você estragou a vida da sua mãe, que a vida da sua mãe seria muito melhor se você não tivesse existido, é um peso muito grande para uma criança carregar. E depois adulta, ela vai ter muitas feridas que ela vai ter que cuidar, sabe? Então, assim, se a gente puder evitar fazer isso, é muito melhor. Então, tome muito cuidado com esse tipo de conteúdo. Se vocês consomem muito esse conteúdo de maternidade real na internet,
tome muito cuidado, porque é um conteúdo que pode sim ser prejudicial. Você que é mãe, às vezes você vê ali a mulher falando, estou cansada, não sei o quê. E você pensa, eu também tô cansada, eu me identifico com o que ela tá falando. Mas se você ficar só consumindo esse tipo de conteúdo, e eu falei isso lá no meu primeiro vídeo, quando eu falo sobre maternidade real, isso vai começar a te adoecer, porque você vai estar olhando só pra parte ruim o tempo inteiro. Você não tem em nenhum momento aquela pessoa falando as coisas boas da maternidade, não tem em nenhum momento alguém falando sobre coisas boas. E, gente, uma maternidade real, de verdade, não é uma maternidade que só tem problema e dificuldade. Se você só vê problema, se você só vê dificuldade na sua maternidade, talvez a dificuldade esteja em você e não na maternidade. E eu não falo isso como maneira de querer acusar ou querer me achar melhor que qualquer pessoa, não é isso. Mas é que às vezes realmente aquela pessoa tem uma depressão pós-parto que não foi tratada, às vezes ela tá em burnout, alguma coisa aconteceu, então ela precisa buscar uma ajuda, buscar um tratamento, porque não é normal a gente só ver coisas ruins na vida o tempo inteiro. A gente tem sim momentos ruins, tem dificuldades, mas a gente também precisa ver as coisas boas. A vida é isso, é esse equilíbrio entre coisas ruins e coisas boas. Às vezes tem mais coisa ruim do que boa, mas de qualquer maneira você precisa poder e conseguir enxergar essas coisas também. Então, se a tua maternidade está sendo só um peso para você e sendo só ruim o tempo inteiro, primeiro, começa a rever que tipo de conteúdo você está consumindo e segundo, vai atrás de uma ajuda, de verdade mesmo, porque a gente precisa ter essa visão da maternidade realista de verdade. Uma maternidade real, ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Tem os momentos difíceis ali, da criança acordar e tudo mais. Tem sim os momentos difíceis, mas também tem os momentos muito bons, que é maravilhoso você ter uma criança por quem lutar, alguém por que depende de você, alguém que te ama. É maravilhoso você ver aquele sorrisinho ali e tal, você acompanhar o crescimento, você se deparar com o seu filho falando coisas engraçadinhas que você nem imagina de onde ele tirou aquilo da cabecinha dele. Enfim, tem momentos muito gostosos na maternidade. Eu poderia falar vários aqui, mas eu não quero ficar falando todos, né? Mas assim, eu quero que esse vídeo seja mais objetivo pra gente entender e conversar um pouco sobre isso. Se você se identificou com o que eu falei aqui, se você concorda ou discorda de mim, deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, me ajudar aí a crescer os meus inscritos, crescer o meu canal. Meu Pix tá aqui na descrição também, se você quiser ajudar financeiramente, apoiar financeiramente meu canal. E eu tenho alguns produtos e tal que eu recomendo aqui na descrição também, se você quiser comprar. Tá, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!